Bom dia, público do Viva a Vida. Estamos com mais um episódio do podcast e esse episódio é muito especial porque unirá a parte digital do jornal digital com a parte da rádio. Nós estamos aqui com a Adriana, que é radialista, com a Bárbara, que é psicóloga. Elas movimentam a cidade de Conceição de Castelo com o programa Hora da Saúde, que é uma espécie de primo do Viva a Vida. E ao meu lado, a nossa editora do Aqui Notícias, Alessandra Mendes. Então vamos conversar, vamos trocar nossas ideias. E eu gostaria que vocês, principalmente no caso, né, Adriana com a experiência de radialista, falasse sobre essa rádio comunitária, como ela funciona, se vocês têm algum subsídio, como que é colocado esse diálogo com a comunidade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como Isso se diz, aí. né? Gente, prazer enorme estar aqui com vocês no Aqui Notícias. A gente agradece as portas abertas que vocês tiveram com a gente, a recepção que vocês tiveram com a gente. Foi muito bacana quando eu entrei em contato, né? Só para dar aquela introdução, quando entrei em contato com o Luan, o Elias, depois o Luan, e veio Beatriz, veio Karina. Eu queria muito agradecer essa recepção que vocês tiveram com a gente, essa aceitação, abrir as portas para 87,9, para Adriana Geller, para doutora Bárbara Brandão Espadeto, tá aqui com a gente hoje, com vocês, como vocês, o primo do Viva a Vida. E a rádio, ela é um funcional. Eu tenho 13 anos de carreira em rádio, contando com Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, 5 anos esse mês já em Conceição do Castelo. E a rádio comunitária, ela é uma forma de chegar mais fácil na comunicação para o ser humano, para o ouvinte. É uma forma mais peculiar, um português mais direto, porém mais fácil de chegar para o ouvinte. A comunicação mais direta, mais leve, mais suave na nave, para poder que entenda o ouvinte ao que está traduzindo para ele. E a rádio hoje, dentro do funcional dela, como eu digo sempre, né, sempre transforma os muros em pontes. Ela nunca perde o funcional dela, ela nunca perde a localização dela. Pra gente ter ideia, houve tanta coisa na nossa vida de 2020 pra cá, como pandemia, sim, e tudo foi internet, mas a rádio é uma caixinha de surpresas. Então, ela nunca perdeu o funcional dela. Por quê? Notícia direta, na hora, rápida, foi. É o veículo mais democrático que existe, né, querendo ou não, que ele transcende décadas e sempre se faz presente diante de tantas revoluções. E é o lugar de mais acesso, que permite gente rica, pobre, velho, novo, de estarmos dentro da casa das pessoas, né? Visto que é algo que transcende aí a nossa essência e foi um dos primórdios do veículo da comunicação, a rádio, né? É um prazer também recebê-las aqui. Eu queria que vocês falassem também da ideia do programa, como que surgiu a Hora da Saúde, como que vocês viram que era o momento de explorar esse tema numa rádio, porque não é tão comum a gente ver numa rádio a exploração do tema saúde. E vocês saíram com essa ideia. Como que surgiu? Como que foi? Vamos criar esse programa, vamos criar esse quadro. Você quer que eu comece? Pode começar que eu complemento. Olha só, eu sou muito de reinventar, né? Então eu queria algo que fosse produtivo, que fosse relevante para a sociedade. Porque hoje a sociedade precisa de algo relevante. E eu queria algo que falasse a linguagem saúde, que fosse de bom para o povo. Que eu levar projeto de brincadeira, de sacudir alguma coisa, para mim já não era interessante mais. Então eu queria levar algo produtivo. E no dia 28 eu tava pensando dia 20 para frente de agosto, nessa ideia, e eu não achava, diante de tantos médicos, eu não achava um que batia o que eu queria. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu quero algo na saúde. E eu não queria uma troca, tipo assim, fazer um paralelo. Essa semana um cardiologista, na outra um pediatra. Não queria, eu queria algo que fosse, que batesse com a minha cabeça, batesse com o meu olhar. E no dia 28, 12:30, eu recebi uma mensagem. A doutora Bárbara Brandão Espadeto mandou pra mim uma mensagem na rádio. E eu tava convicta de que era uma propaganda. E queria uma propaganda normal, né? Uhum. Aí eu olhei,
eu passei só o olho, eu só passei o olho, é isso. Aí a Bárbara entrou em contato comigo, acho que eu primeiro com a Bárbara, enfim, entramos em contato, eu não tinha agenda no dia dela, dentro de Conceição, eu tinha um compromisso já. E ela falou assim, semana que vem eu vou estar aqui, dia 5. Tudo bem, dia 5 a gente se encontra no seu consultório e a gente disserta. Aí a Bárbara... A gente começou. Eu sou uma pessoa muito espontânea que quando vem alguma coisa na minha cabeça eu cismo e eu faço acontecer. E aí, sabe aquele momento que você tá ali parada? Eu, enquanto psicóloga, recém-saída de uma residência, porque eu fui residente em saúde mental. Aqui em Cachoeiro, fiquei em CAPS, AD e o CAPS 2, dentro do CAPAC, dentro de uma unidade básica de saúde. Eu sei o lugar da importância do cuidado quando a gente pensa na promoção para além do lugar curativista. Então, a gente tem que promover e pensar nesse lugar de promoção de saúde. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada ao Setembro Amarelo, visto que hoje a nossa mídia, ela volta principalmente no lugar, o que está acontecendo com o pessoal falar de suicídio? Por que as pessoas estão acabando com a própria vida? E eu penso que, além de falar sobre o desejo e a ideação, nós temos que falar sobre o quê? A promoção, falar sobre saúde, falar sobre vida. E eu falei, cara, eu, enquanto fruto de Conceição do Castelo, um lugar que eu amo, eu quero fazer algo voltado para nossa sociedade. Falei, eu quero ir pra rádio. Falei, vou pedir, na cara e na coragem, então. Vocês têm meia hora pra mim falar e falar, então, gente, vamos falar sobre saúde, cuidado, prevenção e promoção? O que era pra virar meia hora, vira a Adriana e fala, olha, eu tenho o desejo de ter um projeto fixo. Falei, beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer pra agregar. Chego eu, na maior cara e coragem, no dia 5, com um projeto escrito, com o nome, com o slogan, tudo certinho. Falei, olha, eu pensei nisso, o que você acha? E aí surgiu a Hora da Saúde, informações que acolhem e cuidado que transforma. E de um programa, nós estamos ainda aí pro nosso 29º programa, 9 meses de cuidado. Onde nessa trajetória toda, eu fiz um levantamento onde nós já atendemos mais de 200 apps, né? Mais de 200 pessoas que entram em contato com a gente, né? Sabendo que, em média, a gente atende por programa de 15 a 20 perguntas, pessoas que fazem interações com a gente. Então, se a cada uma pessoa eu consigo abranger 2, aí a gente tem 400 pessoas atingidas, tirando os nossos ouvintes que estão dentro da rádio ou até mesmo que nos acompanham pelo Instagram. Então, hoje o programa ele vai ao ar qual horário? Todas as sextas-feiras, às 11h30 da manhã. E como que foi pra vocês também a escolha disso? Porque quando a gente fala de saúde, tem um horário específico, tem um dia específico. Vocês identificaram isso junto aos ouvintes? Olha, a Bárbara, quando ela falou comigo sobre... Quando eu falei, eu visei um projeto, quando ela me apresentou, como ela disse, eu visei um projeto, eu bati o olho, você tem um projeto pra mim, é um sonho meu, juntou-se com desejo. Tipo assim, de assumir em frente e ir levando. Então, ela falou, Adriana, eu posso assumir às sextas-feiras, às 11h30 da manhã, chega um pouquinho antes, e às 11h30 a gente começa e deixa aberto ao público, a interações. Porque para mim, o Hora da Saúde hoje, 9 meses dele, fez o dia 12, ele tornou-se uma terapia funcional que deu a possibilidade para o público interagir ao vivo com uma psicóloga, com uma comunicadora que eles já interagiam há 5 anos, no caso, né, há 5 anos, que já tinha uma porta aberta, que com a Bárbara abriu mais ainda a porta, e um programa que se tornou relevante dentro de toda a região, ele não só Conceição do Castelo, pelo Megarex, quanto pela web, que tem a web, tem também a estrutura que a Bárbara faz a live ao vivo com a gente. Então, tem todo o vínculo comunicativo, são 3 por enquanto. Então, não é só Conceição, não é só Venda Nova, é Pedra Azul, é Cachoeiro, é Marataízes, é de toda a localidade que vem Vila Velha, Pancas, que vem perguntas que ali articulam. Então, às vezes a pessoa tem uma pergunta assim, eu não vou fazer que eu tô com vergonha. Mas vem o outro que faz a pergunta que o outro tem vergonha. Então, a gente deixou esse espaço, depois de uma introdução que a Bárbara faz muito bonita, deixou um espaço para quê? Para que viabilizasse esse contato real que já tinha com a Adriana, mas sim com a psicóloga Bárbara Brandão Espadeto. Então, virou um vínculo, tipo assim, de um bate-papo, uma terapia. E isso ficou um ciclo vicioso. Certo. Adriana e Bárbara,
Eu tenho uma curiosidade. Pode. 2 curiosidades. Ali. Como o programa ele se sustenta nesses 9 meses e como que vocês organizam as pautas? O sustento que você diz é financeiramente falando? É. Olha, vou começar se a Bárbara tem todo o direito de ir e toda a cisterna para poder continuar. O programa, por enquanto, a gente está sustentando ele dos próprios punhos. Tanto eu quanto a Bárbara, dentro de um horário que já é meu, que é o nome dele, Manhã 87, que eu assumi há 5 anos, e implantamos juntas o Hora da Saúde. 2 programas em um. Então, o programa, por enquanto, ele é sustentabilizado, tipo assim, o sustento dele é a nossa força, a nossa identidade. Adriana Geller e Bárbara Brandões Padeto, psicóloga. O programa hoje ele tem cunho totalmente filantrópico e voluntário, Isso. além de pensar num processo de democratização de acesso de saúde, né? Mas hoje, quando a gente pensa também em todo um viés político, a gente está aqui, é a partidária, pensando que a saúde ela deve ser promovida e cuidada e fortalecer esse lugar de acesso. Visto que, inclusive, nas nossas culturas ali, portuguesas e italianas, visto que a gente tem muita gente de Venda Nova também, a gente sabe como é difícil falar de temas tão tabus. E a gente veio quebrando uma barreira muito grande de possibilitar o acesso, visto que dentro de Conceição e Venda Nova, a gente sabe o quão difícil é muitas das vezes falar, então, gente, onde que eu vou? Eu vou para a unidade básica ou para o hospital? Eu procuro médico da estratégia da família ou preciso de um especialista? Então, todo o nosso programa, ele pensa também no lugar de acessar e de te falar, vamos buscar ajuda a partir desse viés. Você precisa de uma unidade básica, você precisa de ir para o hospital, você precisa fazer tal coisa, porque de tal hora funciona a sala, e é assim, é assado. Por quê? A gente precisa levar o acesso de como é a nossa rede RAPS, rede de atenção psicossocial da nossa cidade, por mais que ela não seja estruturada. Porque diante de um lugar de cuidado, a gente sabe o quão difícil é democratizar o acesso à saúde. Que muitas das vezes a pessoa está sofrendo dentro de casa e o que falta é alguém falar, então, você não precisa passar por isso sozinho. Você tem um agente de saúde, você pode se cadastrar no postinho, você pode ir lá perturbar o secretário, você pode ir lá e falar, dentro do hospital, falar, eu não sei o que fazer. Mas como que a gente faz as pessoas entenderem isso? Quebrando uma bolha, quebrando um paradigma de que eu tenho que me adoecer para então eu me cuidar. E aí a gente parte do pressuposto de que não. Vamos levar informação de qualidade, sabendo da própria trajetória cultural e histórica que a gente tem nos nossos 2 municípios ali, Venda Nova, Conceição, que é algo muito difícil de falar de acesso de saúde, que é algo muitas das vezes, não, eu tenho que adoecer para então me cuidar. E isso, em Cachoeira de Itapemirim, também é a nossa realidade, que a gente sabe da atual situação, só que eu quero furar essa bolha. Não quero levar essa dor e sofrimento. Então, hoje, quando a gente pensa, inclusive, em parcerias, hoje a nossa Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, a gente tem um apoio diante da afirmação e da aceitabilidade do programa, porque nós temos feedbacks dos governantes falar o como tem ajudado, como tem movimentado e articulado toda essa rede de atenção, até mesmo pensando na importância dessas nossas pessoas que trabalham na saúde, que a gente exalta muito o lugar do poder público, do SUS, que é algo que funciona muito na nossa cidade e que a gente precisa democratizar esse acesso. Mas quando a gente fala de um reconhecimento, né, financeiro, de gestão, hoje quem banca é nós duas, no lugar de sustentar esse lugar. Mas não quer dizer que nós não estamos abertas a possibilidades e parcerias futuras. Né? Agora, você falando de tabu, a gente sabe que a saúde mental, falar da saúde mental ainda é um tabu para a sociedade, principalmente no interior. As pessoas do interior têm uma cultura muito diferente com relação à saúde mental. Não, todo mundo acha que não precisa tratar, que pode passar. E por mais que você fale, às vezes, com a pessoa, procura um especialista, é difícil você entrar na mente daquela pessoa para fazer ela entender que ela pode estar passando por um problema, que ela precisa de ajuda. Como que vocês têm tido esse feedback dos ouvintes da rádio? Como que vocês têm tido esse retorno? Porque vocês entram na mente, de certa forma, exatamente. dessas pessoas. É aquele ponto que a gente está entrando dentro da casa, da sua casa, da casa, né? Aquele ponto que a gente já está ali entrando e foi bem aceito. O projeto ou o programa Hora da Saúde, ele foi bem aceito. Por quê? Relevante pela sociedade, é relevante, é altamente relevante, como a Bárbara disse. Você não precisa adoecer para saber que você está doente. Então, o programa, ele deu a visibilidade para a pessoa prestar atenção nela própria para poder se monitorar. Não, opa, de aquele estalo.
aquela chave que vira, né? Então o programa, quando ele já chegou assim, ele começou com sucesso, o dia 12 de setembro, ele já começou com sucesso, uma divulgação meio que em cima do sistema ali da hora, e ele chegou, como eu já tinha a porta do Manhã 87 aberta, o que eu fiz? Eu só pensei, não, já tá aberta a porta, então vamos entrar na porta com a Bárbara junto, só que eu não esperava da Bárbara ao nó de pingo d'água que ela ia virar ali, porque eu esperava algo muito técnico. Tipo, aquele bate-papo mais técnico, é isso. Tipo, você pegar e ler um texto, eu não esperava a Bárbara embolar a forma boa de falar a Adriana e jogar o que era, o que a Adriana queria realmente. Aquela questão assim, levar para as pessoas a furada de bolha, o quebrar o tabu, entendeu? E deixar eles à vontade para poder também eles quebrarem o tabu, eles falarem da dúvida deles e perguntarem o que eles precisavam perguntar. E nisso foi transformando um ciclo vicioso. A gente foi aproveitando a agregação, os feedbacks, que são sempre feedbacks muito bons, e a gente foi canalizando isso aí que poderia chegar mais longe, mais em frente e mais profundo, que não estava machucando, estava assim ajudando. É o acolhimento. Porque as políticas públicas, vocês praticamente traduziram as políticas públicas, ensinaram o caminho das pedras para eles. É o muro. Derrubamos o muro e colocamos as pontes. E pensando que a partir de um tema central, muitas vezes chegam perguntas que não me cabem enquanto psicóloga. E eu não tento sinalizar, olha, eu não consigo responder. Mas diante do que você me traz, o que eu sei que eu posso dar, de fato, um caminho dessas pedras para você encontrar um caminho. E nós pensamos sempre em dar voz para os nossos ouvintes, para as pessoas que chegam até nós. Visto que nós sabemos o quão difícil é, às vezes, se expor. Então, dentro do nosso programa, a gente sempre preza muito, né, por esse lugar de cuidado da própria identidade dos nossos ouvintes e das pessoas que estão trazendo as dúvidas. Então, a gente traz um anonimato dentro das nossas possibilidades, né? E pensando também o como que o programa, ele viabiliza um cuidado diante da promoção de entender que eu não estou num lugar hospitalocêntrico. O que quer dizer isso? Eu não quero que eles tenham a visão de mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, que eu não sou acessível. Eu quero que eles entendam, sim, que eles precisam pensar no lugar do saber médico, mas não cuida apenas o médico, cuida também o enfermeiro, cuida o agente comunitário de saúde, cuida do nosso vizinho, cuida o psicólogo, o nutricionista, toda uma rede de cuidado. Não é só o médico que resolve as coisas. E aí, muitas das vezes, a gente entende por que os nossos sistemas estão tão sobrecarregados. E a gente sabe que muitas das vezes muitos outros profissionais dentro da atenção básica de saúde conseguem resolver e mediar muitas coisas até que se chegue ao médico para um cuidado. Então, quando eu me coloco nesse lugar de estar ali enquanto referência técnica para levar informação para os nossos ouvintes, nossos seguidores, é um lugar de estreitar uma relação diante de um saber que não é somente médico, é dentro de uma multiprofissionalidade, pensando no indivíduo biopsicossocial, biológico, psíquico, da psique humana e social no indivíduo como um todo. Visto que a gente precisa movimentar esses três âmbitos dele para a gente ter um cuidado ampliado e coletivo. Pensando nesse lugar multissetorial que nós temos. Porque hoje, inclusive, dentro do nosso programa, nós temos vozes apoiadoras, que são os Vozes da Saúde, que são colegas, parceiros nossos de vida, que a gente tenta falar, então, você enquanto profissional da tua área, dá um feedback aí do que você quer falar. E a gente abre esse espaço para eles, através de um áudio de 1 minuto, 2, para eles levarem informações, sejam enquanto fisioterapeutas, cardiologista, nutrólogo, neuro, pediatras, para estreitar e falar, olha, eu não consigo estar aí, mas eu entendo o que elas estão falando. O nome é muito bonito, biopsicossocial. Agora, materializar isso é muito complexo. E vocês estão conseguindo, né? Beatriz. Essa é a proposta do Viva a Vida também. De falar com as pessoas que são leigas e que às vezes se sentem perdidas e sozinhas. Porque uma dos problemas que nós detectamos aqui é a solidão, não é a solitude. É a solidão mesmo. É aquela que você não escolhe. Só que é como eu te falo, a rádio comunitária, né, que ainda me viabilizo nela, né, ela tem uma forma mais fácil de chegar com o português.
assim, mais fácil, mais humano, mais sensível, mais emocionante, mais carinhoso. Cheguei na palavra certa agora. Então, quando eu falo rádio comunitária, comunidade, comunitária, e a Adriana tem um jeito brincalhão, tem um jeito mais pra cima. Então, quando eu chego ali dentro, é como eu te falei nos bastidores. Aí eu deixo tudo jogado ali, quietinho, ó. Você vai ficar aqui agora. Eu vou pra onde eu devo levar, pra quem eu preciso levar autoestima, alegria e deixar à vontade o público comigo. É aquela conquista, o carinho, a Essa atenção. acho que pode ser um diferencial, né? A forma de se comunicar. Exatamente. A comunicação que você estabelece com o seu ouvinte, que é o que vai determinar se ele vai te acompanhar ou não. E outra, não é só ali. Tem os bastidores com eles que eu atendo. É um bom dia, uma boa tarde, como é que você tá? E tudo assim, tudo acopla. Só que para isso, tem que ter um dom. Se você não tiver o dom, você descarta. Porque se você não tiver o dom, você não consegue pegar as duas coisas e conseguir. Eu gosto de rádio. Gosta mesmo? Então se inspira, faça o que eu faço. Porque senão a pressão não é pouca, a Bárbara está falando, a pressão não é pouca, tem crítica, tem tudo. A gente, por mais que tenha Hora da Saúde, que veio para revolucionar, que eu vou usar essa palavra de revolução, o Hora da Saúde é, querendo ou não, como tabu, como quebra de bolha, como chegar, interação, cuidados que acolhe e transforma. Também eu tive as críticas. Eu tive crítica. No entanto, de pegar e peitar, não é peitar, mas falar, olha, nós estamos aqui. Chegar no microfone e se expor, colocar tua cara a tapa, é muito difícil. Sim. Então, isso tem que ser muito forte para ter os dois lados, o positivo e o negativo. Você nunca vai agradar 100% de ninguém. É no máximo que você vai agradar de 60% a 70% de um público. Quando é 70%, bacana demais. Se você ficar empatado, ótimo. Então, por isso que hoje eu falo que a rádio comunitária, ela é a forma mais fácil, mais dedicada e carinhosa de chegar até você. É aquela forma que você cria aquele vínculo de chegar até seu público, e foi quando o Hora da Saúde conseguiu e as pessoas abraçaram o Hora da Saúde. Quando viram que era relevante, que era de autoestima, que era de relevância, que era autêntico. Era consciente, Uhum. coerente, entendeu? Então as pessoas abraçaram o dobro. Aí Deus, né, Deus colocou a Bárbara no meu caminho, que conseguiu olhar no olho e falar, não, é isso. A gente vai levar isso até ver que se tem o que vai. E está indo, levando, tá dando certo. A pretendência é a minha pretendência, e creio que a dela também, é de chegar mais longe, né? Está indo de um passo a passo de cada vez, tentando chegar mais longe, para realmente levar para as pessoas mais informações que acolhe e transforma. Estou mentindo? De forma nenhuma. Você falou sobre vozes da saúde. Vocês Sim. estão criando vocês objetivam a criação de novos públicos. É um quadro, né, É Bárbara? um quadro onde Isso. a gente recebe áudios, a gente convida alguns profissionais para estar mandando um áudio diante da sua profissão, do que ele quer levar de acessibilidade para o nosso público. E a gente faz uma costura de saber diante daquele áudio que fica passando durante toda a semana no programa Manhã 87 da Adriana, falando, olha, eu sou fulano de tal, eu sou de tal área, eu faço isso é importante por isso, que tem a ver assim assado com o programa Hora da Saúde, então eu sou um apoiador da Hora da Saúde. Então é uma maneira também de outros profissionais também se colocarem dentro da rádio comunitária, de forma, olha, você está sendo um convidado meu e da Adriana para estar sendo um apoiador do programa, e você também está levando um pouco do teu saber, porque eu sou apenas psicóloga, eu não sou médica, não sou física, não sou nutri, mas por mais que eu seja curiosa demais, não quero estar invadindo o espaço deles. Então, é um lugar desse Vozes da Saúde, deles estarem também com a gente de outras formas, visto que muitas das vezes, né, é difícil, de fato, separar um tempo na agenda, de estar ali com a gente, mas não impede que talvez na nossa terceira ou quarta temporada, que surjam outros quadros
quadros por aí, né? Visto que a gente só tá na nossa segunda temporada do nosso programa. Agora, eu fico vendo aqui o grande desafio do Viva a Vida é transformar o linguajar técnico desses profissionais no linguajar que os nossos leitores, os nossos ouvintes aqui no TIS consigam entender. Você fazer ele se tornar um conteúdo de fácil entendimento. A Beatriz escreve para a plataforma Viva a Vida no portal. Ela tem esse desafio de ouvir o que o médico está falando, filtrar, transformar no linguajar acessível para aquele leitor para poder fazer. Imagino que esse também seja o desafio de vocês na rádio, né? De transformar esse conteúdo num conteúdo entendível para quem tá ouvindo. Até porque vocês não sabem quem tá lá do outro lado do rádio ouvindo vocês. É como eu sempre falo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem aqueles que vão te aplaudir muito de verdade e tem aquele lado que vai te autocriticar. Ou por algum motivo ou outro, eu queria estar ali, de forma ou outra a sua ideia. E aquele jeito brincalhão de Adriana, que a Adriana tem um jeito que mesmo na hora da saúde, a Bárbara sabe que eu quebro uma regrinha pequenininha e dou aquele jeito meio humor. Eu tenho muito humor agarrado comigo. E eu para quebrar uma cisterna, ali não deixar na água parada. Por quê? Porque eu sei que os assuntos às vezes são pesados. São assuntos que fazem pessoas chorarem. Até mesmo a Adriana já chorou no programa, a Bárbara é prova dita disso, os ouvintes são prova dita disso. Porque mexe com o sentimento, mexe com o seu coração. Então, nessa base é aonde vem a Adriana Humor. A Adriana das boas energias. É aonde vem a Adriana e tenta dar um sacode no meio ali, dar uma quebrada, mas de uma forma muito... sem ofensas, nada, mas de uma risada no meio, de levar pra uma brincadeirinha. Então, tipo assim, não é fácil. Não é fácil colocar a agilidade do seu cérebro e fazer tudo ao mesmo tempo. Levar emoção, levar autocuidado, e ainda levar um momento de humor, pra quebrar aquele breque que você tá colocando ali de um assunto muito sério, de saúde, doença, de psicológico, de emoção, de coração. Então é tudo um conjunto. E não é fácil. E que muitas das vezes, né, por mais que possa não parecer, eu, enquanto referência técnica, isso para mim nunca foi um desafio. Porque dentro de onde eu me encontro enquanto clínica, né, psicóloga em si, e de toda a minha trajetória, eu sempre quis levar um lugar de cuidado acessível para os meus pacientes. Então, eu quero também pensar que eu consigo transcender isso da minha clínica levando isso para dentro de uma rádio. E eu não vou deixar de ser psicóloga quando eu saio de um lugar totalmente técnico, onde só quem vai entender são outros psicólogos, para se tornar acessível. Isso é um lugar de acessibilidade e entender que nós somos gente como a gente. Então, é um lugar que eu acho que foi algo que a Adriana se identificou muito e por isso que nós damos certo, que eu tento, né, o tempo todo, transpor e levar esse lugar totalmente aportuguesado, por assim dizer, sabe? Tão transmutado, tão traduzido, tão mastigadinho pro pessoal que nos ouve. Porque eu não quero que eles me vejam como uma pessoa, nossa, ela fala difícil. Não. Eu quero que eles entendam que a Bárbara sabe acolher e levar informação científica de qualidade diante de muitos estudos prévios e que vai acolher. Porque sem acolhimento, o que nós somos? E não quer dizer que tem um momento de distração, de descontração, que nós não estamos falando de seriedade. Então é onde eu penso que o meu lugar diferencial e de ocupação, que é totalmente afetativo para quebrar uma bolha, de que, gente, ela é psicóloga. Mas ela é acessível, porque psicóloga é pra gente doida, né? Isso, as más línguas lá atrás. Aí você pensa numa psicóloga que quer quebrar um tabu de que, não, gente, psicólogo não fala somente quer quebrar totalmente um paradigma de que eu posso sim falar, eu posso intervir e mesmo assim eu posso acolher diante da minha fala. Pode estabelecer uma interlocução humanizada. Exatamente. Um acesso, né? Um acesso possível. Eu gosto muito do Milor Fernandes, que ele diz que usando humor você pode falar muita coisa séria. Você não precisa ser rígido. Exatamente. É a minha forma de ser radialista. Essa forma minha de chegar quebrando esses muros, levando pontes, é o humor, aquela adrenalina, aquele humor, pra poder, igual eu falei, hora da saúde é sério. É por isso mesmo que às vezes eu encontro uma forma leve, nada pra definir o profissional de Bárbara Brana Espadeto, mas sim,
uma forma leve de eu quebrar um assunto que tá ali, a pessoa talvez está ali chorando, ouvindo, lembrando, ou está doente por causa daquele tema que tá ali, que são temas que são pesados, às vezes, forma de falar são pesados. Então, é onde vem na cabeça da Adriana, não, peraí, agora. Mas nada pesado. Só para dar até ela mesmo, ela consegue sorrir, consegue entrar um pouquinho, mas gente já volta, ela consegue voltar. É só para dar uma quebrada no clima. Porque quando o clima é pesado, você sabe que não é legal. Então, ali, para mim não perder o que é a Adriana real, onde eu me sinto de verdade, que eu falo que é dentro do estúdio, onde eu me sinto o meu eu de verdade, que eu tô aqui agora, me sentindo meu eu de verdade. Então, para mim não quebrar esse meu eu de verdade, eu tiro da cisterna. Não, peraí, tá precisando dar uma quebrada um pouquinho assim agora, então é agora que eu entro. Mas é interessante que vocês mantêm seus marcadores identitários. Mantém, não olhar, ela já tipo, né? Vocês é identidade, essência e identidade. identidade. É isso que dá, assim, torna o programa muito verdadeiro e ganha credibilidade junto ao interlocutor, junto ao ouvinte. E ela sabe na hora de eu parar, porque ela já olha e eu já, tipo assim, no olhar ela já identifica comigo e já sei aonde, tipo assim, não, vamos, né, agora vamos voltar onde estava para continuar. Mas é isso que puxa os ouvintes, um programa muito natural. É a Adriana falando, é a Bárbara falando. Não são personagens, não são personas jamais artificiais falando. Não. E eu penso eu não sou robô. E eu penso que é justamente esse o grande impacto que teve o programa Hora da Saúde na população que nos ouve, seja pelo Megahertz, seja pelo Instagram, seja pela rádio, enfim, né, pelo online. É justamente entender que nós somos duas pessoas que têm o interesse de ajudar outras pessoas e que nós fomos convidadas a entrar na casa dessas pessoas, porque as pessoas quando querem nos ouvir, opa, eu quero ouvir, então é uma forma de convite de aceitabilidade. E o maior impacto que a gente vê é como que a nossa população, de alguma forma, sabe e entende, né, de estar ocupando sempre o horário das 11h30 das sextas-feiras para estarem nos ouvindo. E aí de pensar quando a gente passa na rua, eu fiz de fato aquilo que eu te mandei, eu falo, meu Deus, quem que é? Não, porque eu te mandei então. E às vezes você fala, não posso falar o nome, isso, aquilo, será que é, será que não é? Porque a gente não quer expor. E isso a gente escuta na própria rua quando a gente passa. Ou então quando a gente recebe um feedback do nosso secretário de saúde, ou até mesmo do nosso vice, ou do nosso prefeito, né? Do que, olha, tal coisa que vocês falaram, ajudaram a beça, e não sei o quê, porque pessoas estão indo se recadastrar e atualizar o cadastro na unidade básica de saúde. É minha obrigação? Não é. Mas faz parte do meu lugar social e lugar de promoção de saúde, de pensar que eu não tenho como estar dentro da casa do pessoal e falar, então, gente, vocês estão atentos às nossas políticas públicas dos nossos municípios? Eu tenho que fazer essa ponte. E isso vai de um lugar, Bárbara Brandão Espadeto, pessoal. Que senão eu estaria sendo totalmente hipócrita, totalmente assim, incoerente, falar, não, o que eu tô dando tá bom, mas não, eu quero transcender aquela 1 hora, 2h30 que a gente fica ali ao vivo. É de fato fazer a terapia, que eu sempre falo, né? A terapia não é aquele lugar quadrado que a gente tá resolvendo problema, não. A terapia é da porta pra fora. Quando termina a terapia, que de fato ela começa, que é a ativação em casa. Então a gente vê que o programa da saúde, ele transcende esse lugar que ali a gente treina durante o nosso programa. Mas no momento que a gente acaba o programa, as pessoas dão aquele estalo, o que eu posso fazer? De receber, inclusive, feedbacks, olha, o que vocês falaram, tal programa atrás, isso, aquilo, eu fiz, deu certo, não deu certo, eu consegui tal coisa que eu não estava conseguindo. E você fala, eu tô quebrando uma bolha. Tá quebrando uma bolha. E tá fazendo o exercício da cidadania. Exatamente. Isso, de fato, é colocar a saúde em movimento. De pensar numa política totalmente universalizada, integral e de cuidado e de equidade. Que são os princípios básicos do SUS na nossa lei 8080. Exato. Há algum caso, com toda a ética, com todo o respeito, há algum caso que vocês duas possam trazer para nós, que tenha chamado a atenção? Olha, Beatriz. Deve haver vários. Não, olha, Beatriz, Mas, como eu disse, como a gente vou voltar só um respeito. Só vou voltar um segundo. A gente ali, quando o assunto é muito pegado, outro dia até foi
antimanicomial, não foi? Quando a gente tava falando da luta A gente fez A um... luta. Uhum. Ela olhou pra mim e falei, Bárbara, ela olhou, tem que apagar algumas coisas ali, a ética. A gente não deixa sequer não salvo deixa- no zap da rádio. E nem conduz o nome. Mas houve sim, né, Bárbara? Relatos muito importantes de você... Que a Bárbara chegou a chorar, a Adriana ficou mais na dela, tentando segurar a base dela, porque uma chorando e a outra tem que ficar na base. Mas teve relatos, todos os programas, principalmente esse antimanicomial, teve relatos que a Bárbara, eu falei, você tá estranha. Ela não, é o tema que pegou e, tipo assim, e eu não consegui nem brincar nesse dia. Eu tentei, a Bárbara me segurou. Porque realmente o áudio, a repercussão que veio foi... Pra ela, eu imagino que passou um filme que ela trabalhou em meio, né? Desculpa até ressonar. Ela trabalhou em meio de antimanicônio, né? Uhum. Então, e eu já, assim, eu não tenho uma visão. Eu tenho a visão de Adalto Botelho, de Santa Isabel. Uhum. Eu tenho históricos, né? Agora, entrar ali dentro e saber o que é, eu não sei. É pesado. Então, relatos que a gente teve, Bárbara, agora eu deixo com você. Porque a gente recebe áudios, né? Interações ao vivo. A gente não sabe o que a gente vai receber. Então, pode ser um relato, pode ser uma pergunta, pode ser apenas uma colocação. Igual você tá na sala de aula, você levanta a mão e quer falar. E aí você puxa o gancho e continua a conversa. E quando a gente falou, né, da nossa luta antimanicomial, a gente recebeu áudios. Depois eu vou fazer uma breve introdução do que é o manicômio, o que é um hospital psiquiátrico, como que é hoje, que a gente não pensa mais na internação, a gente pensa no cuidado em liberdade, né? De falar, então, Bárbara, tudo isso que você falou, passei assim, assado, com fulano tal. De ir pra tal lugar e ser exatamente isso. E aí você tem aquela sagacidade de falar, então, gente, não é a Bárbara, psicóloga, ou a Adriana, radialista, mediadora, que estão falando alto que Zé falou, não. Aqui a prova de que a Beatriz mandou algo que aconteceu com a Beatriz. E aí a população de ter aquele acorde, sabe? De falar, nossa... não está fora da nossa realidade, está do nosso lado. Assim como aconteceu quando a gente estava falando de Outubro Rosa, de mulheres trazerem essa percepção do próprio corpo. Quando a gente falou, inclusive, né, de lúpus, Alzheimer e fibromialgia, de pessoas falar, de fato, todo mundo achava que eu estava mentindo, de que fibromialgia é bobeira. Não é. Nossa. Não é de falar de lúpus, porque todo mundo acha que é a coisa assim... que pega... Falei, gente, é uma doença autoimune. Do pessoal falar, gente, mas não é uma IST? Eu falo, não, gente, é autoimune. De quebrar aquele paradigma de que tem como cuidar. Por isso que a gente precisa se prevenir. Ou então, quando a gente pensou até mesmo no Novembro Azul. Gente, quantos homens que trouxeram tantas questões assim. Foi. De falar, mas como que é, como que não é? Eu tenho que falar determinadas coisas que eu falei, eu vou ser chacoteada, gente. E de fato, e eu falo, de falar como que é, o que é, quanto tempo é. Das pessoas falam, mas é só isso. Fala, gente, é só isso. Não é mais nada. Ou então até mesmo quando a gente pensa no câncer de mama, como que é uma mamografia, de que ninguém tem a percepção de falar o óbvio. E eu gosto de falar o óbvio. Que por mais que possa parecer óbvio, pra mim, Bárbara, pra vocês é. Mas e pra quem não tem acesso a isso? E aí torna aquele lugar de que eu não vou fazer isso porque eu não sei como é. Então vamos quebrar esse tabu? Vamos falar o que realmente acontece? E aí a gente se torna acessível. Das pessoas chegarem e falarem, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque não quer comer. O que eu faço? Eu falo, então, me chama no Zap e a gente tenta resolver isso, eu, você e eu, porque aqui no Zap da rádio não dá. E a gente acabar fazendo algumas intervenções psicossociais dentro do meu WhatsApp, porque eu me disponibilizo. E tá tudo bem. Olha só eu fazendo cagada. Não. E é isso, sabe? Eu acho que o maior impacto que a gente teve na sociedade é de fomentar esse lugar de escuta, de saber que a gente pode acolher e levar informação de qualidade. Acho que a palavra é essa, acolhimento, né? Que a partir do momento que você sai do WhatsApp da rádio e começa a atender pelo seu particular, você tá fazendo seu trabalho social. Exatamente. Ali. E é algo que me engrandece dentro de mim, porque eu não tô ali pra tentar falar, olha, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu vou resolver todos os problemas. Mas as pessoas que chegam até mim, de alguma forma, eu quero levar esse lugar e esse acolhimento de falar, olha, eu posso te ajudar se você quiser ajuda. E se você quer ajuda, eu posso te ajudar. E a gente faz isso dentro do nosso programa enquanto uma dupla e tanto.
Obrigada. É a humildade acadêmica mesmo e a empatia. Sim. Vocês falando, eu só vi uma palavra na minha cabeça, empatia. É isso aí, carisma, empatia. Tá tão desgastada essa palavra, tão esvaziada, mas ela é necessária. Teve um depoimento, acho que foi um dos últimos que a gente fez dos programas. Eu recebi um feedback, nós recebemos um feedback que a menina, a ouvinte falou o seguinte: o papo de vocês tá tão gostoso, tá tão bacana, me passa o telefone da psicóloga. Mentira, Bárbara. Verdade. E é a uma gente- pessoa que depois trouxe que tinha muita resistência. Falar, olha, psicólogo faz isso, faz. A gente Você- acolhe. Vocês estão quebrando resistências no plano pessoal, no plano social E profissional. e estão revendo as políticas públicas na prática, né? Na prática. No dia a dia, a cada cotidiano. sexta-feira, no cotidiano, a gente acaba quebrando a cada um dos temas um tabu. Então, vai indo. A gente está tentando fazer isso de um jeito singelo, carinhoso, como você disse. Científico. Exatamente. E estamos conseguindo chegar nos objetivos, como diz, um dia após o outro. A gente vive um dia de cada vez. Uhum. Então, a cada programa é um dia de cada vez. Então, é isso que a gente está deixando fluir. Adriana, você com sua experiência de radialista, Bárbara, você com sua experiência como psicóloga, né? Essa dupla que se formou, que deu certo, tá Amém. funcionando. Quais são os projetos? Vocês podem citar algum projeto? Olha, Pra a Adriana vocês terem à Gelli frente? Ah, tem projeto, sim, de expansão do programa para chegar em mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas, né, viabilizar, quebrar mais tabus, né, mais acolhimentos. Tanto eu, acredito que Bárbara também tem a mesma visão que eu, de chegar mais longe com a hora da saúde. Adriana, como? A gente expandindo, não só em megahertz, não só em web, não só em aplicativos, mas sim, também em equipe, formação. Talvez, não posso falar o segredo, mas porque se eu falar o segredo da felicidade termina. Que ninguém sabe, ninguém estraga. Ótima É observação. a frase dela. Então, tem sim, tem projeto de expansão, mas para isso tem uma palavra-chave por trás que a gente precisa. Né, que você vai chegar na pergunta daqui a pouco. Mas temos projeção de crescer sim o Hora da Saúde, que ele nasceu em Conceição do Castelo, porém é aberto para toda a região. Mas para isso você vai chegar na próxima pergunta agora, o como, eu tenho certeza. Então chegamos. Como que vocês estão desenhando esse cenário futuro? Olha, falamos de parcerias no início, né? Isso. A Adriana, tanto quanto Bárbara Brandão, a gente precisa de parcerias. O que é parcerias? Financeiro. Que até então estamos levando o programa no punho. Na cara e na coragem. Exatamente. E no gogó. Então, para isso, a gente precisa de parcerias. Parcerias financeiras. Se o programa seja enxergado, não só, lógico, os ouvintes é a nossa potência maior. É igual cantor. Quem faz cantor? Quem ouve eles, né? Nós, os fãs, né? Então, ali o programa é a mesma coisa. Tem uma redenção muito grande de ouvintes que fazem impulsionar, só que a gente precisa, assim, que pessoas, autoridades, enxerguem que esse programa, o programa Hora da Saúde, que é o único programa de rádio formalizado, legalizado, registrado, existe ele existe, por mais que em meio de uma rádio 87,9 FM, Comunitária, no Comunitária. interior do Espírito Santo. Conceição do Castelo na veia, Venda Nova, muito obrigada a todos quanto, né, que apoia sempre a gente, mas a gente precisa de parcerias financeiras, para que esse projeto que está aqui dentro da cabeça da Bárbara, E que tá indo do ele papel está indo adiante. tanto de projeção de equipe, quanto projeção De estrutura. de E um pessoas. lugar de reconhecimento também. Porque hoje Exatamente. a nossa redenção é pequena diante da nossa própria realidade. Mas que para quem antes não tinha nada, nós temos muito. E mais uma vez estamos querendo um tabu, por quê? Levando no punho.
Tipo assim... Um lugar filantrópico e voluntário. E voluntário, filantrópico e voluntário, e levando o maior de todo sucesso pra trás. A ajuda pra vocês, pras pessoas que estão nos ouvindo. E levando assim, ali. Tipo assim, vai dar pra continuar? Será que dá pra continuar? Será que dá pra levar? Até onde dá? Mas eu tenho sonhos, eu tenho que levar mais em frente. Então a gente precisa de parcerias, financeiramente falando, de que as pessoas, eu vou falar assim, de elevadas, onde estão no patamar mais alto, a palavra mais fácil de falar, que elas enxerguem, assim, que elas consigam viabilizar o programa como um programa de canalizar ele, respirar ele, que não, esse programa não tem na região, não tem no estado, numa rádio, falando de uma rádio, não falando de Viva a Vida, que tem o Viva a Vida, mas falando de uma rádio, não existe. Para chegar na hora, no local, naquele exato momento. E ter tantas participações ao vivo. Exatamente. O reconhecimento você já ao tem. vivo. Exatamente. Então, hoje, o que eu preciso mais são parcerias financeiras. Estamos abertas a parcerias financeiras. Porque capital de ouvintes vocês têm. Vocês Muito. precisam agora o Graças capital a Deus. para alavancar os novos projetos que vocês têm. E guardem um segredo. Ninguém sabe, ninguém estraga. É isso aí. Já são 11 horas? Ah, Praticamente, né? aham. Infelizmente, né? Nós temos que obedecer ao nosso horário, temos que ver o nosso horário. E eu gostaria que cada uma falasse com o público agora, diretamente, como encontrar vocês. Eu queria Sintam-se fazer à um pedido vontade. antes. Você que está em cima do tie break. Deve. Tinha uns depoimentos. Você vai, acho que vai ter depois vai ter uma matéria, né? Sim, Mas eu queria sim. muito ler, eu queria muito que você recitasse um depoimento. O nome dele é Wellington Guarnier. O Wellington, você... Te mandei. Conhecido como Batata. Eu queria muito que você recitasse, porque eu conversei com a Bárbara ontem à noite, né, Bárbara? A gente queria muito que um dos depoimentos, fora os outros que foram mandados, Está Dixon. no seu celular mais fácil? Obrigada, Dixon. Porque eu tenho o péssimo hábito de desligar. Você quer que eu fale ou que você quer traduzir? Fale Ok. você. Peraí. Porque quando você pede pra gente fazer essa mensagem final de um agradecimento, que eu acho que é uma porta, e tanto hoje a gente tá aqui no Aqui Notícias, no Ratifica. Viva a Vida, porque é um lugar de cuidado Faz e que você. nos faz Você sabe, entender a esse potência manda. que tá Esse aqui, crescendo ó. dentro da Esse gente. último. Então, é um lugar também de saber que, além da nossa mensagem de agradecimento, Batata. esses nossos ouvintes, eles têm Beijo, Batata. esse lugar de cuidado e de carinho com a gente. Então, não tem lugar de reconhecimento, talvez, meu e da Adriana, que transcenda esse lugar do próprio ouvinte Batata. Que eu falo que é o nosso fã número 1, porque ele sempre tá ali. E eu acho que é um lugar de reconhecimento, e tanto pra gente no Hora da Saúde, de saber que tem pessoas... pessoas importantes, família, que tem ouvintes, tem cidadãos que apoiam o lugar de duas mulheres que estão ocupando em quebrar ciclos. Tanto como viciosos Kaique Ferreira. E que estão sendo vozes estruturantes, porque a gente não pode esquecer que nós somos duas mulheres brancas que estamos quebrando algo e paradigma que está sendo alavancado há muito tempo. Avançados. E aí, o que é duas mulheres brancas ocupando um lugar de quebrar tabus? E aí a gente tem pessoas que nos apoiam, que nos amam, que nos dão força. Porque a gente sabe, o lugar de ser a maior voz, mulher, na nossa região e primeira radialista reconhecida, tem um peso e tanto. Mas um lugar de ser psicóloga e estar aqui e falar que, olha, psicólogo é pra todo mundo, pra quem precisa e aceita ajuda. Também faz total diferença nas nossas vidas. Então a gente tá quebrando um tabu e ocupando um lugar de voz e que a gente tá conseguindo dar voz. Então acho que a maior mensagem que a gente tem de agradecimento é deixar um ouvinte nosso falar pela gente. Exato, né? Porque ele legitima o trabalho de vocês. Sim. Então vamos lá, o Wellington Guarnier, assim, Isso, Batata. é o Batata. Batata, prazer em conhecê-lo. Quero parabenizar o programa Hora da Saúde da Rádio Comunitária 87,9 de Conceição do Castelo, por esse projeto tão bonito e importante que realmente deu certo. O que começou como uma ideia, hoje se transformou em um verdadeiro sucesso, conquistando a confiança e o carinho da população. É um programa que vai muito além da informação.
leva conhecimento, orientação, prevenção e dicas de saúde para o dia a dia das pessoas. Além disso, abre espaço para a interação, permitindo que os ouvintes participem, tirem suas dúvidas e aprendam cada vez mais sobre cuidados com a saúde e a qualidade de vida. Parabéns a toda a equipe pelo compromisso, dedicação e pela forma simples e humana de levar conteúdo tão importante para a comunidade. Que o Hora da Saúde continue crescendo e fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Vocês estão cumprindo um papel essencial de informação e cuidado com a população. Sucesso sempre. Obrigada, Batata. Um beijo grande pra Arrasou, hein, Batata? Vou variar. Obrigada, Kaique Ferreira. Obrigada, Rehan Chengo, a nossa coordenadora do CREA, né, de Construção do Castelo. Kaique Design e Empresário, que também é um fortalecedor do Programa Hora da Saúde e demais projetos aí vindo aí de Adriana e Bárbara Brandões Padeto. E também queria posso fazer um agradecimento? Deve. Queria agradecer muito uma pessoa especial de Venda Nova do Imigrante, que é nosso grande vereador, amigo, apoiador, lutador pela saúde, projetista de saúde em Venda Nova do Imigrante, meu grande amigo vereador Dixon Freitas. Muito obrigado pelo carinho. Tá aqui nos bastidores. Tá aqui nos bastidores, sua assistência, meu carinho. Também queria fazer mais um agradecimento a um grande irmão. Você sabe quem é? Jones Boim, liderança do Estado do Espírito Santo. Meu muito obrigado por ser meu amigo, meu irmão, meu parceiro, meu camarada, por apoiar a Adriana em todos os meus projetos, em toda a minha linhagem de trajetória. Meu muito obrigado. Bárbara Brandões Padeto. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Deus te abençoe sempre. Amém. Que a gente Esteja com a continue gente. aí com longos programas, ao vivo a vida. Meu muito obrigado. A Karina Peixoto, se eu não deixar um abraço pra ela, agora fui eu. Se eu não deixar um abraço pra ela, não vai ser a Adriana Geller. Um beijo, Karina Peixoto. Obrigado pelo carinho. Sentindo sua falta, mas estou bem recepcionada, encaminhada com Beatriz, com a nossa grande técnica, né? A Alessandra tá aqui com a gente. Meu muito obrigado, diretor-chefe. Desculpa, me importei. Elias Caparaó, meu muito obrigado. Luan, a todos vocês, o meu muito obrigado. E a toda 87,9 FM. Eita, onde você tá, microfone? 87,9 FM, Fernando Castelo, Venda Nova do Imigrante. A todo o público, a cada um de vocês que abraçaram o projeto, meu muito obrigado. E eu fico aqui agradecendo principalmente a recepção de vocês e falar o quanto que vocês estão abrindo não só portas para a gente, eu, Adriana, mas para uma comunidade chamada Construção do Castelo Venda Nova do Imigrante. A gente está conseguindo expandir a nossa visibilidade e o nosso lugar de cuidado através do Aqui Notícias e do Viva Vida. Então, que a gente consiga continuar caminhando do jeito que a gente está, que é um lugar que só tem a crescer e é um lugar de muita potência. Então, meu muito obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio e até breve, né, gente? Até breve. Até breve. Eu também tenho que falar, porque eu sou de Conceição do Castelo. E eu tenho que falar do orgulho que eu tenho de que minha cidade tenha tanto sucesso, tantos talentos assim. Eu fico muito feliz de ter a população super bem atendida por vocês, pelo Programa Hora da Saúde. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada. E deixo Amém. aberta aqui as portas do aquinoticias.com pra gente sempre divulgar a Hora da Saúde. A gente Isso é também verdadeiro. espera que vocês também divulguem Viva a Vida. Com certeza. A gente está sendo divulgado pela vida direto pela minha voz. Sim, nós sabemos disso, né? E esclarecendo. Fala da Karina. A Karina Peixoto, infelizmente, hoje não está presencial, mas ela está nos De coração, ela ouvindo, tá de energia. Tá de que- substituta hoje. né? E eu quero agradecer muito porque é um efeito bumerangue. A partir do momento que são forças que são somadas. São forças que são somadas. Quando eu cheguei aqui e a Alessandra me apresentou a pasta da saúde, eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu defendo muito a questão a causa da saúde. Da saúde pública, as pessoas que são responsáveis pela saúde em todas as suas esferas, elas são muito necessárias, as políticas públicas precisam de fato acontecer. E eu acredito que são programas
primos, são programas que São. têm foco na qualidade de vida e do bem-estar. Amém. E vocês, por favor, acompanhem, porque haverá depois os shorts, a matéria e mais coisas. E se liga com a gente no Surpresa. programa Hora da Saúde. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Obrigada a vocês. A gente aqui que no Notícias agradece. sempre de as portas portas. abertas. E Aí você fica até a verdadeira. próxima. Tamo junto, Beijo, pessoal. beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.